Bom, hoje a gente vai fazer o dabo, que ele é um pão religioso do Congo. Então, para começar, a gente coloca na vasilha a água morna e dissolve os dois fermentos, tanto o químico quanto o biológico, nessa água. Então vai fermentar um pouco por causa do fermento químico. Depois de estar bem dissolvido, não dá para ver muito bem por causa das bolhas, a gente vai acrescentar os ovos, o óleo e o sal e o açúcar. Nesse caso eu estou colocando sal e açúcar no mesmo pote, misturando aqui juntos por causa da ordem que eles são colocados na massa. Mas quando é dissolvido o açúcar junto com o fermento na água, não se deve colocar o sal junto, porque isso mata o fermento. Essa parte líquida da massa. E daí agora vai acrescentando a farinha. Nesse caso ainda não vou acrescentar toda a farinha. Vou colocar mais ou menos 3/4 dela. Depois o resto a gente vai adicionando aos poucos, caso seja necessário. Vou transferir agora a massa para a mesa. Como ainda tem bastante farinha aqui, é só espalhar essa farinha aqui na mesa. Tirar com o excesso que grudou aqui na vasilha. E é só começar a trabalhar a massa. A massa deve ser trabalhada mais ou menos uns 5 minutos, até ela ficar lisa e homogênea. Nesse ponto, que a massa já absorveu toda a farinha, ela começa a ficar bem grudenta. Então você tem aqui duas opções basicamente. Ou você coloca um pouco mais de farinha, que vai deixando daí a massa mais lisa, só que daí a massa pode ficar muito pesada. Outra opção é você colocar um pouco de óleo embaixo para conseguir continuar a sovar a massa. Então nesse caso, vou colocar um pouco de óleo na mesa, espalhar um pouco aqui, passar também na mão para não grudar. Daí, como você pode ver, ela deixa de grudar na mesa. Bom, agora a gente já sovou a massa por 5 minutos mais ou menos. No início ela é um pouco grudenta, então você pode usar uma espátula para ir tirando o excesso até ela começar a pegar a liga. E agora a gente vai deixar ela crescendo numa vasilha. Então, vou usar a vasilha mesmo que eu usei para misturar no início, ela só estava com um pouco de farinha, mas daí evita a massa de grudar. Vou colocar a massa aqui e deixar ela coberta. E essa massa vai crescer agora por 6 horas, aproximadamente. Então daqui 6 horas a gente volta. Então o pão que já cresceu por mais ou menos umas 6 horas, e ele quadruplicou basicamente de tamanho. Então o que a gente vai fazer agora é só abrir e colocar ele na assadeira. Então vou passar aqui um tampo de farinha. Essa massa não precisa ser muito trabalhada, é basicamente só fazer agora o formato do pão. Então ela não está muito grudenta, como vocês podem ver. Agora a gente vai dobrar a massa e abrir no formato do pão. Agora com essa massa aberta, só enrolar um pouco. Dobrar as pontinhas. E formar. A assadeira, a gente vai colocar um pouco de fubá, que é para não grudar o pão. E daí agora ele vai descansar por mais ou menos 1 hora, até mais ou menos ele dobrar de tamanho, e depois vai assar. O pão já ficou crescendo agora por 1 hora, ele dobrou de tamanho. O forno está pré-aquecendo já a 200 graus. Então, em cima, precisa fazer os vincos do pão, né? Qualquer faca afiada para isso serve, ou se você tiver uma lâmina daquelas tipos de barbear antiga, etc., que deixa limpa, né, esterilizada, daí você pode usar para fazer esse corte no pão. Ou até ponta de bisturi, tem várias opções daí.
Bom, agora a gente vai colocar o pão para assar. Por cima do pão, você vai colocar um pedaço de papel manteiga, que é para basicamente não queimar a crosta do pão. E ele vai ficar assando de 25 a 30 minutos. Depois ele precisa ser virado e assar mais 5 minutos com a parte de baixo. Bom, o pão já ficou assando então por meia hora em cima, e agora mais 5 minutos virado, que nem eu tinha falado que tinha que ficar. E agora vou tirar aqui do forno. Vai ver que ele está com uma boa casca. Quando você bate nele, ele faz um som de oco, significa que ele está bom. Agora é só virar e colocar ele aqui para esfriar numa grade.